Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025 e estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje a nossa leitura é Atos capítulo 5. Já abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus e deixe o Espírito falar ao seu coração. E diz-nos assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Agora nós temos aqui o início da igreja e um problema que surge no início da igreja. No capítulo anterior foi dito que os cristãos vendiam suas propriedades e dividiam com todos e viviam ali numa comunidade. Há todo um contexto histórico em volta disso. Alguns estudiosos acham que eles faziam isso porque tinham o entendimento de que Jesus viria muito em breve, e então eles meio que pararam as suas vidas e passaram a viver ali em comunidade, esperando que Jesus voltaria, os levaria para a eternidade e eles não tinham a necessidade de, vamos dizer assim, dar continuidade às suas vidas terrenas aqui. Por isso estavam vendendo suas propriedades, dividindo entre si, convivendo ali em comunidade. Isso é mais uma teoria, tem um certo fundamento. A igreja não pode perder de vista o fato de que Jesus voltará, a qualquer momento Jesus voltará. Mas a história do cristianismo mostra que lá se vão 2000 anos e Cristo ainda não voltou. E a cada geração há uma expectativa de que os sinais estão se cumprindo e Jesus há de voltar. Não está errado o fato de que a igreja deve viver em função disso, porque também a qualquer momento nós seremos chamados ao encontro do Senhor Jesus, partindo desta vida. Mas, e também o fato é, Jesus voltará, a promessa bíblica nesse sentido, e as coisas estão se cumprindo, os sinais estão se cumprindo ao nosso redor. Então, mas esse seria o contexto em volta desta atitude de cada cristão, os cristãos daquela época, irem vendendo suas propriedades e bens e dividindo com todos ali naquela vida em comunidade. E aqui surge esse casal, Ananias e Safira, e eles vendem uma propriedade. Versículo 2: ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. O texto não diz assim diretamente, mas a ideia é que eles fingiram que deram o dinheiro da propriedade, todo o dinheiro da venda da propriedade. Eles fingiram que doaram todo o dinheiro da venda da propriedade, doaram para a comunidade, mas eles guardaram um pouco para si. O Ananias e Safira foram dissimulados aí. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Aí Pedro continua explicando para a gente entender o que aconteceu. Ela não pertencia a você e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ele diz: a propriedade era sua. Depois de vendido, o dinheiro era seu. Você podia doar ou não. Não havia nenhum mandamento ou obrigação de doar. Agora, fingir que doou tudo e na verdade não o fez, guardou uma parte para si, o Ananias estava mentindo. Era mentira. Surge um problema na primeira igreja, no início da igreja, a mentira. Parece uma coisa relativamente pequena para nós, mas neste contexto foi tido como algo muito grande. Até porque, como Jesus já havia ensinado em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. E agora a mentira afeta a vida da primeira igreja.
A igreja que está surgindo. E o Espírito Santo já vai aplicar uma lição bem dolorida à igreja para chamar a atenção da igreja que está surgindo para o fato de que ela precisa ela é chamada para andar em santidade diante do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados a andar em santidade. Isso é temor do Senhor. Versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Às vezes a gente julga, foi rigoroso demais a punição, Deus pesou a mão ali, o Ananias caiu morto imediatamente, mas o resultado também está descrito no versículo 5, que a gente entende que era o propósito de Deus no início da história da sua igreja mostrar o quanto o pecado poderia afetar a vida da sua igreja e mostrar que a sua igreja deveria andar em santidade. Qual foi a consequência? Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. O povo temeu e viu que o evangelho da igreja que estava no início não era uma brincadeira. Precisava ser vivenciado. O evangelho era para ser vivenciado com muita seriedade. E aí ele diz assim: então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Levaram para o sepultamento. Versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. A Safira, a mulher do Ananias, chega aí, no mesmo lugar, e ainda ela não sabia o que tinha acontecido com o esposo. O versículo 8 diz: Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Então, o Pedro vai investigar a Safira, ver se ela não comprou aí junto com o marido contra a igreja nessa questão da mentira. E aí ela diz, respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Ela confirmou a mentira do marido. Que coisa triste aqui, no iniciozinho da igreja, um casal resolve fingir, aqui está a hipocrisia, fingir uma piedade que na verdade eles não tinham. Versículo 9, Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. No nosso contexto de velório e tudo mais, a gente não entende muito, fica meio, vamos dizer assim, incompreensivo, né? O fato de que é descrito que aqueles rapazes levaram o Ananias e sepultaram e que já estavam ali prontos para, no caso, também executar sobre a Safira, né? o mesmo trabalho, né? Versículo 10, naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram lá ao lado de seu marido. Então ambos foram sepultados. E grande temor, olha de novo, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Igreja do Senhor Jesus. Seria bom que, lendo um exemplo como esse, e voltando, recordando este assunto, nós, como igreja do Senhor, tenhamos temor do Senhor em nossos corações. Precisamos ter temor do Senhor em nossos corações. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Lembre-se, era o início da igreja. E no início da igreja, para que se firmasse os fundamentos da igreja do Senhor Jesus, Deus estava operando por meio dos apóstolos sinais miraculosos para autenticar
o evangelho que aqueles apóstolos estavam pregando, visto que eles eram as testemunhas do que Jesus havia feito. Lembre de Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Não havia o testemunho escrito, que é a Bíblia, que são as Escrituras. O testemunho era verbal, por parte dos apóstolos, que conviveram os 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus, que eram testemunhas inclusive da ressurreição. Então, os apóstolos eram, vamos dizer assim, eles eram a Bíblia naquele momento. Só tinha o Velho Testamento, o Novo Testamento era o testemunho dos próprios apóstolos, o testemunho era oral. Então, era necessário que houvesse essa autenticação desse testemunho por meio dos milagres que eram feitos. Eu estou dando ênfase a isso porque é importante a gente compreender a diferença histórica. Agora estamos aqui, lá se vão 2000 anos que tudo isso aconteceu. E nós temos o testemunho total dos apóstolos aqui nas Escrituras. Eu não estou dizendo que hoje não acontecem milagres, pelo contrário, vocês me veem aqui no final de cada leitura dessa, orando pelos pedidos e chamando os irmãos a orarmos pelos pedidos que os irmãos deixam aqui. Eu creio em milagres, eu creio em intervenção de Deus. Eu posso testemunhar milagres e respostas imediatas de orações que Deus tem feito no meio da sua igreja. Eu tenho visto isso. Mas não mais como naquela época, porque naquela época havia um contexto histórico específico de um momento em que a igreja estava começando historicamente, um momento em que a igreja não tinha o Novo Testamento, em que o Novo Testamento era o testemunho dos apóstolos. Então Deus vai autenticando a pregação dos apóstolos por meio dos milagres. Mas vamos continuar a leitura. Versículo 14. Versículo 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Então tinha gente que estava temerosa, né, de fazer parte da igreja ali naquele momento, até como repercussão das mortes do Ananias e Safiras. É o que nós entendemos aqui no versículo 13. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então as pessoas continuam se convertendo. Mesmo assim. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. É a coisa dos milagres que eu acabei de explicar. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja desta igreja que estava surgindo aqui poderosa no poder do Espírito Santo. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Mas mais um milagre a favor do evangelho diante da prisão dos apóstolos. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Ainda não tinham visto que os apóstolos já estavam soltos e pregando ali no templo, ensinando. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. E aí eles dizem, aí está escrito: diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes
ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nenhum dos apóstolos está preso na prisão lá que eles haviam colocado. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Estavam lá pregando, obedecendo a Deus. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Então, eles trouxeram os apóstolos aí, mas com um certo cuidado. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. O sinédrio era uma espécie de Câmara dos Deputados dos judeus. Que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Então eles estão aqui dando uma bronca logo nos apóstolos. Versículo 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós temos o dever de obedecer a Deus em primeiro lugar. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram suspendendo no madeiro. Pedro os acusa da morte de Jesus. E era óbvio, todo mundo sabia que eles tinham tramado a morte de Jesus. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedeceram. Vejam que lá em Atos 1:8 os apóstolos são chamados a serem testemunhas, e Pedro está enfatizando isso. Nós somos as testemunhas. E quando nós temos o Novo Testamento, nós temos o testemunho dos apóstolos. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Eles estavam valentes. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então tiraram os apóstolos para eles conferenciarem entre si ali, conversarem. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Aí ele vai citar uns exemplos aqui, né? Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos, segundo exemplo. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se, porém, proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Essa fala do Gamaliel é muito sábia. Cuidado para vocês, falando para os seus colegas, seus companheiros de sinédrio. Cuidado para vocês não serem achados lutando contra Deus. E ele ainda disse: se essa obra for de Deus, ninguém vai poder parar esta obra. E isso é maravilhoso. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, pode surgir oposição, mas ninguém pode parar a obra do Senhor. Versículo 40, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Deram uma surra nos apóstolos. Isso não era uma surrinha qualquer, não. As costas dos apóstolos ficaram marcadas pelas varadas que eles deram. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Olha que coisa maravilhosa. Sofrer pelo nome de Cristo, ser perseguido, enfrentar oposição pelo nome de Cristo é uma honra. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Temos aqui o final do capítulo.
os apóstolos e os cristãos daquela época, do início da igreja, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo e que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Eu não vou reler aquela lista daqueles pedidos, eu quero lembrar apenas daqueles pedidos que os irmãos deixaram, o pedido da irmã Aldaí pela esposa do pastor Osemar, né? Que a notícias são que o estado dela é grave, né? Ela está tratando contra um câncer. O estado dela é grave, que nós oremos a Deus por ela e pela família que se preocupa, né? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por mais uma noite de paz e pelo descanso tranquilo e pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pela proteção, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia. Obrigado por este meio de comunicação que nos une, ó Deus, em torno da sua palavra e também no mesmo espírito de oração, buscando ao Senhor e intercedendo uns pelos outros. Ó Deus, e agora em nome de Jesus nós colocamos cada um dos pedidos que os meus irmãos têm deixado aqui. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre a esposa do pastor Osemar no tratamento naquela enfermidade, situação grave, em nome de Jesus. Cuida da sua serva, fortalece-lhe a fé, faça milagres a seu favor, usa os médicos segundo a sua vontade, sustenta a sua família, meu Pai, revela a sua graça naquela situação. E aí nós continuamos intercedendo e orando, ó Deus, pela saúde da irmã Aldair, ó Deus, pela saúde do Agostinho, primo da irmã Aldair. Ó Deus, se ele já serve ao Senhor, fortalece-lhe a fé, se ele ainda não entregou sua vida a Cristo, que o Senhor toque no seu coração e o leve aos pés do Senhor Jesus. Ó Deus, em arrependimento. Em nome de Jesus, clamamos pelos enfermos, clamamos pela irmã Lídia, pela irmã Valdariz, pela irmã Letícia, que estão em tratamento, clamamos pelo meu primo Alex, pela irmã Luzinete, que precisa de um tratamento nos seus olhos, ó Deus, uma cirurgia. Clamamos, ó Deus, pela aquela amiga da irmã Raquel também, que precisa de tratamento para a sua visão. Ó Deus, clamamos pela saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, colocamos cada uma destas situações diante do trono da graça do Senhor, em nome de Jesus. Faça milagres a favor do seu povo, usa os médicos, os medicamentos, as cirurgias, abre portas de tratamento, de cirurgia para quem necessita destas cirurgias. Ó Pai, aí eu clamo em nome de Jesus. Esteja operando na vida da irmã Nájila, concedendo-lhe que seja chamada para ocupar a função para a qual foi aprovada naquele concurso. Seja com o irmão Julião abrindo-lhe a porta de um novo trabalho, em nome de Jesus. Ó Deus, traz de volta aos caminhos do Senhor os nossos familiares que não estão rendidos a Cristo ou que estão desviados dos seus caminhos. Usa-nos como testemunhas do Senhor para falar-lhes do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo revelado na sua cruz. Ó Deus, traz de volta os filhos da irmã Maria Luzimar, traz de volta os filhos da irmã Marlene, traz de volta, converte os corações dos familiares da irmã Luzinete, da irmã Silvia. Ó Deus, os familiares da irmã Raquel, opera na vida daqueles familiares e amigos da irmã Raquel, aqueles casais, para que haja harmonia entre os casais, para que haja restauração dos relacionamentos dos casais, para que aqueles que ainda não são convertidos entre aqueles casais possam se render a Cristo, possam se reconciliar com Cristo, possam ser tocados pelo seu Santo Espírito, ó Deus. E assim, ó Pai, que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que lhe temos apresentado. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos. Ó Deus, que pelo seu sacrifício em nosso lugar, que nos perdoou os pecados e que nos reconciliou com o Pai, que nos fez membros do seu corpo e nos deu livre acesso à sua presença.
Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhar com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.